Sejam bem-vindos. Então, nessa masterclass de hoje, eu vou ensinar para vocês por que fazer meta-análise, o que é meta-análise, como que faz e qual que é a mensagem final para vocês. Uma mensagem final para vocês levarem para casa. Então, uma introdução para a pesquisa, eu trago o Thomas Hunt Morgan, tá? Ele ganhou um prêmio Nobel, se não me engano, ele ganhou um prêmio Nobel, tá? De fisiologia. E aí, olha o que ele falou. A gente olha para a pesquisa médica para descobrir, né, remédios que melhoram a saúde e a felicidade do homem. Então, a pesquisa é uma maneira de você realmente melhorar a saúde e a felicidade da humanidade, né? Então, a pesquisa tem que ser uma maneira, né, de melhorar a vida dos outros, melhorar a vida do ser humano. Tá? E agora, por que fazer pesquisa? Cara, primeiro eu menciono amigos, tá? Cara, essa aqui é a galera que tornou tudo isso possível, que tornou o MB possível. Esse aqui é a gente no Congresso Brasileiro de Neurocirurgia. Esse aqui é o Felipe também. Eu tô aqui nessa foto, só que foi cortado, eu coloquei ele para que todo mundo apareça, tá? Essas são as pessoas que tornam tudo isso possível, tá? E a amizade, eu trouxe uma definição, que é uma predisposição recíproca que torna dois seres igualmente ciosos da felicidade um do outro. Então, vejam que os amigos, né, eles querem a felicidade um do outro. E a pesquisa também é uma maneira de você atingir a felicidade dos outros. Então, a pesquisa tem a ver com a felicidade, né? Você tem que fazer uma pesquisa para que torne as pessoas mais felizes, por um desfecho melhor, por uma qualidade de vida melhor, tá? Esse é o caminho que você tem que pensar. Claro, além disso, carreira, né? Veja que nessa época eu achava, né, 24 trabalhos, né? Agora eu tô com quase 50, né? Tipo, dobrei já. Mas isso não deixa de ser uma coisa, assim, fenomenal, né? Nessa época eu já achava que era bem legal, e realmente é uma coisa, assim, um número muito grande. E cada dia que passa vai aumentando o número de trabalhos e a quantidade de conhecimento que a gente vai tendo, tá? Mas ainda assim, o principal são os amigos, tá? Os amigos que tornam, tipo, isso tudo muito especial, até me emociono, de fato, assim, amigos, isso que é o poder de um grupo, tá? Pessoas que realmente estão ali pelo mesmo objetivo. Então, eu recomendo fortemente que vocês, dentro do MB, formem amigos, formem laços que são positivos para desenvolver o melhor tipo de pesquisa e mudar a realidade de vocês, mudar a realidade do Brasil, tá? É algo que é difícil, é penoso, tá? Mas o Brasil tá melhorando e a gente tem fé, e é por isso que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo, tá? Por carreira e por amigos, tá? Bom, além disso, tá? Agora momento emocional, agora evidência, tá? Pirâmide de evidência. Claro, meta-análise, isso é algo muito discutido, muito discutido. Eu mesmo já discuto sobre isso, mas a meta-análise, ela é considerada, né, o topo da pirâmide de evidência. Claro, se ela for conduzida adequadamente, né, e tudo mais. Agora, o que é meta-análise, tá? Eu trago para vocês aqui uma definição. A meta-análise, né, é uma síntese quantitativa que combina os resultados de estudos individuais sobre o mesmo tópico para fornecer uma estimativa quantitativa do efeito geral. Então, aqui eu trouxe um gráfico que a gente fez. Veja que a meta-análise ela traz vários estudos individuais que, no final, fazem um total. Então, você aumenta o poder da amostra, você tem mais pacientes, veja que nesse estudo individual aqui, ó, veja que no CAN 2023, ele provou que o TRA era melhor, veja, entende? Mas quando você soma todos, perceba que não tem efeito significativo. Então, esse CAN, ele sozinho não serve pra gente, entendeu? Então, vejam que isso aqui é uma maneira de você mostrar para os leitores o que tem na literatura também. Veja que até é uma coisa interessante que eu trago para vocês aqui, ó, o meu ponto de vista agora pessoal, Leonardo, tá? Cara, veja que isso aqui, esqueça esse total até, esqueça o total, esqueça o diamond, o diamante, né? Cara, olha individualmente, você consegue ter uma visão muito interessante, veja, ó. Então, o Rusra, 2014, olha quantos pacientes ele tem, 130, 130. Tá, ele foi randomizado? Não sei, mas veja que o número de pacientes dele não é tão grande assim. E olha qual que é o desfecho aqui, né, olha. O desfecho é 10, 130 e 7, 130. Isso aqui é muito igual, é muito parecido. Então, assim, teria que ter muitos pacientes para provar que isso aqui, de fato, é algo, né, que tem poder estatístico, tá? Tem que ter muitos pacientes considerando essa diferença pequena entre as duas proporções de eventos, tá? Eu até vou numa aula no futuro mostrar para vocês como que calcula isso, que é o cálculo de poder ou cálculo de tamanho amostral,
tá? Então, assim, isso aqui é uma coisa interessante. Aí você vai analisando a literatura aqui, ó, 1, 101, 2, 674, você consegue ver, olha só, os diferentes números, né? Olha esse cano aqui, ó. Esse cano aqui, ele tem muitos pacientes, então isso é uma coisa positiva até, ó. Veja, o cano, ele tem 819 e 23 mil, ele favoreceu o TRA. Então veja que, olha, só esse aqui, ele tem mais pacientes que todos os outros estudos combinados. Então esse estudo aqui, ele realmente é muito bom, olha, para número amostral, tá? Mas veja que ele isolado, será que ele serve para diferenciar, né? Veja que aqui, olha, quando a gente pega o pool de análises, né, o pool de effects e tal, não. Mas ele sozinho é, tá? Se ele fosse randomizado, eu vejo que aí eu vou ensinar vocês agora a analisar a pesquisa. Ele, se ele fosse randomizado e os outros não fossem randomizados, ele, por ter muitos pacientes, ser randomizado, quando você meta-analisa com outros estudos que não são randomizados, eu não ligo para isso. Eu não quero saber, sacou? Eu quero saber o melhor estudo, que no caso é o RCT, sacou? Enfim, isso é uma maneira de você analisar a literatura, tá? Isso aqui é mais para vocês começarem a pensar. Vejam que você tem que listar os estudos e pensar, esse estudo é bom? Esse estudo é ruim? Entendeu? Tudo isso é importante, sacou? Tudo isso é bem importante, beleza? Eu vou mutar aqui as notificações, que senão vai ficar estourando. Beleza. Agora eu trouxe também aqui, olha, primeira meta-análise da história, tá? Ó, Carl Pearson. Nada mais, nada menos que o Carl Pearson, né? Eu acho que esse aqui é o cara que é um dos pais da estatística, se eu não me engano, tá? Mas veja só que interessante, tá? Beleza. Agora, como... essa aqui era de febre entérica, ó. Muito interessante. O cara, ele foi lá e combinou acho que umas salmonelas doidas lá. E, pô, olha só a história da medicina sendo mostrada aqui, beleza? Agora, como fazer meta-análise, tá? Cara, o principal é a ideia. Por que eu falo isso? Eu até, assim, tá, agora que eu tô vendo os slides, tô lembrando tudo. Cara, por que o principal é a ideia? Porque a técnica é tranquila. A galera que entra na mentoria do MB, ela pensa assim, cara, eu quero aprender a técnica. Cara, a técnica, depois que você pega a mão, é 2 segundos. Depois que você faz 3 meta-análises, cara, você já meio que pega o esquema. Você já pega o esquema mental, assim, de ter ideias. Tipo assim, você já meio que pega o esquema técnico. Agora, ter ideia, cara. Ter ideia é o mais difícil. Ter ideia é o mais difícil. Você tem a tua própria ideia, tá? E aí, como que faz para ter ideia? Cara, eu trago a principal palavra sobre pesquisa, que eu bato na tecla todos os dias para quem, tipo, para quem eu posso falar como ter ideias, eu sempre falo isso. Contato, cara. Contato, do latim, é toque entre si de duas pessoas ou mais coisas, encontro, convívio, intercomunicação, tá? É ter contato, tá? E aqui eu coloco a pergunta, né? Onde se conectar, tá? Cara, tá aqui. Onde se conectar? Cara, no próprio MB Team. Vejam, no MB Team a gente tem muito grupo, né? Tem um grupo da neuro, tem um grupo da psiquiatria, tem um grupo da anestésio. Quando você se identifica com uma especialidade, você tá naquela especialidade, cara, acabou. Fechou o pacote, entendeu? Cara, contato, entendeu? Você vai estar ali em contato com aquela especialidade. Além disso, eu coloco aqui, né, os e-mails de journal. Todo dia quase chega ali um e-mail para mim de artigos que foram publicados nas revistas. Então eu já sei o que está sendo publicado, porque eu já tenho os e-mails. E é de graça, entendeu? Prática clínica. Cara, a clínica, né, tem uma frase muito importante do William Mosler, cara, que fazer pesquisa, fazer medicina sem ler livros, sem ter a literatura, isso que ele quis dizer, né? Que na época dele nem tinha muita pesquisa com journal e tal, mas ler livros, fazer medicina sem ler livros é a mesma coisa que velejar num mar sem mapas, sabe? E também fazer só pesquisa e não ver pacientes é a mesma coisa que nunca, né, nunca de fato tá no mar. Então, se você só fica no mar, na prática clínica, no assistencialismo, e você não publica, você não sabe para onde você está indo. Você não lê estudos, você não publica, você não sabe para onde você está indo. Você está indo para um mar que você não sabe o que está fazendo. Você não vai ter mapas. Agora, só fica ali na terra firme, fazendo mapas, você nunca vai ter a oportunidade de entrar no mar. Entenderam? Isso é pesquisa, tá? Além disso, professores. Cara, professor da faculdade, eles já me deram algumas ideias. Já me deram algumas ideias.
meu primeiro trabalho que foi aprovado para Congresso Internacional, que me deu a ideia, foi o meu professor da faculdade, entendeu? Além disso, fazer uma update meta-análise. O que é isso? Update meta-análise é tipo assim, 10 anos atrás alguém fez uma meta-análise. Você vai lá e faz uma nova, entendeu? E Active Search, que é você ir no PubMed, que nem eu fiz ali, né? Peguei LGBT, não sei o que, fui lá, pesquisei. Ficar fazendo isso. Quando eu comecei a fazer pesquisa, eu não tinha nada disso. Não tinha MB Team, não tinha projeto para eu entrar, não tinha e-mail de journal, que eu não sabia disso, não tinha prática clínica, eu tinha pouca prática clínica, na verdade. Teachers, eu tinha meu professor, mas não sabia fazer direito, e update meta eu nem imaginava. Então eu comecei fazendo uma Active Search. Cara, que é uma coisa que eu bato na tecla, né? Cara, nada é perdido e nada é criado, tudo é transformado. Isso é meta-análise. Você está criando algo novo? Não. Entendeu? Você está transformando a literatura a seu favor. Isso é meta-análise. Como assim a seu favor? Né? Ao favor da sua publicação. Né? Então, assim, você está transformando algo que já existe. E, assim, tudo na medicina é isso. Né? Você pega um tema que já existe, alguém fez isso em modelo pré-clínico, em ratos, você expande isso, né, para o ser humano. Aí depois você vai lá e você vai ver que alguém publicou isso num journal mais ou menos, você fala, tá aí, vou fazer isso no meu laboratório, na minha instituição. Aí você vai lá e faz um RCT que é publicado no New England, por exemplo. Então veja, você saiu de uma pesquisa pequena que um outro cara viu, teve uma ideia, aplicou aquilo. Aí um outro cara mais importante ainda foi lá, viu e aplicou em grande escala e pronto. Aí depois de um ano vai chegar na nossa aula de medicina lá, pô, eles descobriram agora que dá para usar inibidor do ISLT2 para insuficiência cardíaca mesmo sem diabetes. Nossa, mas como assim? Porque alguém teve uma ideia de ir lá bloquear o SLT2, aí testou no rato, depois testou no humano, depois não sei o que, entendeu? Isso é pesquisa, beleza? Então aqui, né, eu coloquei esse vídeo mais para mostrar, assim, de construir tijolinhos e tal, mas no momento não precisa focar nisso. Aí o e-mail. O e-mail isso aqui é para mostrando aonde que você coloca para receber os alertas dos journals, né? Dá para você clicar aqui também, ó, press releases. Isso aqui é quando acabou de sair, né, o, o artigo, ele não foi publicado num issue ainda, tá? O que é o issue? O issue é a edição, né? Não foi publicado finalmente ainda, mas ele tá no press, tá? E o e-alerts, que é o e-mail, beleza? Agora, experiência. Olha o que eu falei para vocês agora, né? To study the phenomenon of disease without book is to sail an uncharted sea. Você não sabe para onde você está indo. Agora, while to study books without patience is not to go to sea at all. Então, assim, você nem vai chegar, né? Aí, tipo, você nem vai chegar para ir para o mar, né? Então, eu vejo que o William Osler, Book and Man, in Boston Medical and Surgical Journal. Veja que ele, na verdade, existia, né? Ó, existia, né? Tipo, existia um journal, né? Isso que ele publicou aqui no Boston Medical. Cara, isso aqui é a história da medicina, né? 1901, cara. Né? Então eu tô falando pra vocês a história da medicina. Agora, os professors, que isso aqui é meu primeiro artigo que eu publiquei. Então, olha só, meu primeiro artigo aqui. Bem interessante, tá? E agora, os previous papers, né? Que era update meta-análise. Eu lembro desse trabalho aqui, olha. Eu fiz com o Sávio, cara. Eu fiquei, sem brincadeira, cara. Eu fiquei nesse paper aqui horas para pegar qual que era a cultura das bactérias. Então, pô, esse aqui eram 4 pacientes que tinham galolíticos, esse aqui era tantos víridans, esse aqui é tanto não sei o quê. E aí, cara, olha só como é interessante. Eu peguei esse tema aqui, na época eu tava tendo DIP, eu aprendi que endocardite podia dar embolização, né, e dar um aneurisma micótico por conta da endocardite. Então, meio que, tipo, eu aprendi isso antes, né, mesmo de entrar na infecto. Então, veja que a pesquisa é muito interessante, né? Você aprende o corpo inteiro. Bom, agora também a search que eu falei, né? Fazer uma busca ativa. Então, olha, eu pesquisei aqui Depression, Stroke and Music. Eu queria fazer o quê? Uma associação de musicoterapia para recuperação de depressão pós-stroke. Olha só. Babam! Alguém fez isso antes de mim, ó. Post-stroke depression,
né? Effectiveness of 5-element music therapy for post-stroke depression, systematic review and meta-analysis. Eu queria fazer isso, né? E alguém já fez. Então, para ficar sempre tem que estar ativo, tem que estar em contato, fosforilando, beleza? Então, é isso. Essas são as maneiras de ter ideias. Fazer busca ativa, né? Pegar a literatura e analisar pelos e-mails, tá? Fazer uma update do que já foi feito, perguntar para professores, tá no MB Team. Então, veja, alguém faz uma pesquisa, só um adendo, né? Um parênteses. O Sábio fez uma pesquisa uma vez sobre tratamento endovascular de aneurisma da circulação posterior. Eu fui lá e fiz tratamento de revascularização cirúrgica. Por quê? Porque eu gosto de bypass. Eu gosto de bypass, eu gosto dessa cirurgia. Eu gosto de pegar uma artéria, costurar na outra, dentro do crânio, assim, pá. Eu acho bem maneiro isso. Eu fui lá, adaptei a ideia dele, que eu tava trabalhando junto com ele nessa pesquisa, tava ali fazendo seleção, extração de dados, adaptei isso, né, para poder fazer sobre cirurgia e revascularização. Sacou? Bom, agora fizemos agora sobre ideia, como ter ideias. Essas são as maneiras de ter ideias, tá? E outra, só um parênteses também, que eu não mencionei ali, tá? Antes de entrar na Search Strategy, como que faz para ter ideias? Cara, ser específico. As pessoas falam assim, mas você não pode escolher uma especialidade, você não pode escolher algo que você gosta. Cara, quando a gente entrou no MB, eu também não sabia de nada. Eu não sabia se eu queria fazer spine, vascular, hidrocefalia. Eu não sabia. Não sabia. Mas, cara, eu queria fazer neurocirurgia. O que eu percebi? A gente foi se especializando. A especialização é importante. Você escolher um nicho sobre algo que você gosta. Então, depois eu posso compartilhar com vocês as minhas publicações como primeiro autor. Se vocês forem analisar, o que é? É vascular, hidrocefalia. Eu gosto disso aí, eu pesquiso isso, no geral. Vascular, hidrocefalia, tá? O Luca, do MB, cara, é onco. O Felipe tava fazendo mais o quê? Tava fazendo mais coluna, spine. O Sávio, ele faz endovascular. Então, cada pessoa faz uma função, uma área. Isso faz com que você tenha mais conhecimento sobre a literatura. Se você for perguntar para o Cid, do Paraná é Lindo, ele vai falar bem assim, cara, o Léo lembrava alguns trabalhos de cabeça. Eu lembro, pô, Kyoto 2004. É um artigo de bypass, paica, não sei o quê. Eu lembro, porque eu já vi esse artigo várias vezes, entende? Porque eu já fiz vários trabalhos sobre isso. Então, você acaba ganhando mão nessa subespecialidade. Então, escolha um nicho para você começar a ter contato com essa literatura. Aí você começar a descobrir que tem dispositivos novos para essa subespecialidade, vai descobrir que tem técnicas novas, vai descobrir procedimentos novos, coisas novas, diferentes, coisas que ainda não foi investigada, que vale a pena investigar. Por quê? Porque você conhece mais sobre aquele tema em específico, tá? Mas o mais importante é começar, tá? Aí uma ideia leva a outra. Que nem eu, assim, cara, pô, a gente tem ideia muito, a gente tem muita ideia. Então, uma ideia leva a outra, tá? E o começo é o mais importante, tá? E a revisão de literatura é a maneira mais eficaz, na minha opinião, de você ter um contato com a literatura e desenvolver novas ideias. Então, pô, vi isso aqui, beleza. Então, guarda na memória. Numa próxima oportunidade, você vai perceber que isso é um gap para desenvolver um novo estudo. Aí você vai puxando e vai tendo ideias, beleza? Bom, agora Search Strategy, eu preciso falar sobre a Picut, tá? Que é uma maneira bem didática, tá? Mas que nem eu falei na minha aula do Scopus, ela é limitada, tá? Para poder fazer revisão. Por que limitada? Porque tem revisões que não se aplicam necessariamente a Picut. Mas para estudos clínicos, tá? Para ter ideias, assim, 90% dos nossos estudos são com a Picut. Dá para você fazer a Picut nela, tá? Então, assim, começando pelo P de população, né? A população, ela quem você está estudando, qual que é a doença que você está estudando, qual que é o tipo de população, então tudo que diz respeito à população é o P. Então, pô, é uma população idosa, é neonato, pega aquele exemplo lá que eu falei do plexo, né? Pô, era neonato, entendeu?
Intervenção. Intervenção é aquilo que você está fazendo para tratar essa população. Então, eu vou fazer um flow diverter, vou fazer um clipe, vou fazer uma ponte de safena, vou fazer uma safenectomia, entendeu? Vou tirar a safena para varize. Não sei, é a tua intervenção, tá? O controle é contra aquilo que você vai comparar. Nem todos os estudos são comparativos. A maioria dos estudos que eu vejo na neurocirurgia, eles são avaliando algo específico. Então, olha, avaliando o desfecho clínico de pacientes submetidos à cirurgia de tirada, de fazer cirurgia para tratar a MAVE. Então, eles pegam ali 50 pacientes que foram retirados da MAVE. Beleza. Não tem um grupo controle, é um grupo intervenção só. Então, o controle não necessariamente se aplica a áreas cirúrgicas. Para áreas clínicas, ele é muito mais comum ter um controle, porque é muito mais fácil você fazer, vou dar um diurético tal e vou fazer um placebo. Beleza, tá aí. Vou fazer um randomizado. Ou vou dar placebo, ou vou dar um novo diurético, por exemplo. Sacou? É bem mais tranquilo. Para cirurgia, a gente faz mais intervenção. A gente faz aquilo ali, a gente quer analisar uma técnica. Isso é bem comum, fazer uma análise retrospectiva de uma técnica. Desfechos é o outcomes da PICOT. Então, quais são os desfechos que você está com vontade de analisar? Mortalidade, perda de sangue, tempo de operação, efeito adverso. Tem variáveis que são contínuas, ou seja, tempo, perda de sangue, ou variáveis que são dicotômicas. Por exemplo, morreu ou não morreu? Ele ficou bom clinicamente ou ele não ficou bom clinicamente? É sim ou não. Entendeu? Claro, você pode fazer de uma outra maneira. Você pode fazer também o desfecho clínico que seja, por exemplo, de uma escala de 1 a 5, né? De 1 a 5, quanto que você ficou bom? Né? Nesse jeito é contínuo, né? Ou, é a mesma coisa, uma variável contínua pode virar uma variável dicotômica. Veja, você tem ali, quanto que durou o procedimento? Ele durou 1 hora, ou durou menos de 1 hora ou mais de 1 hora? É dicotômico, né? Menos de 1 hora ou mais de 1 hora. Beleza? Você mudou. Agora, o tipo de estudo. Qual que é o tipo de estudo? Eu quero avaliar Eu quero avaliar só. Que nem eu tinha dito, né? Quero avaliar séries de casos que são pacientes consecutivos. Né? Então, é um tipo de estudo específico. Ou eu quero avaliar só RCT. Por quê? Porque eu sei que existem 5 RCTs e eu quero avaliar só RCT. Porque não tem sentido eu incluir um relato de caso, sendo que no meu tipo de estudo, na minha pergunta PICOT, já tem 5 RCTs. Por que eu vou colocar um relato de caso? Né? Ou existem ideias de pesquisa que você pode ter que você precisa do relato de caso. Por exemplo, eu quero avaliar toda a descrição cirúrgica de uma técnica. Então eu vou pegar todos os relatos de caso, séries de casos, tudo que avaliou, tudo que descreveu a técnica cirúrgica, e eu vou fazer uma descrição baseada na literatura da técnica cirúrgica. De quais são as possíveis técnicas para realizar um procedimento. Então, você faz tal coisa, usa tal anticoagulante, usa tal, entendeu? Vai pegando assim e tal, e eu preciso do relato de caso. Pronto, tá aí. Né? Então, uma coisa muito importante para vocês é não ficar engessado, assim, não, só pode ser RCT, só pode ser randomizado. Não, isso não é verdade, tá? Quando eu comecei, eu achava que só podia ser randomizado, mas não é só randomizado, tá? Tem como você fazer, que nem a gente fez, fazer uma ressecção de glioma em mulheres grávidas, fazer com anestesia acordada, awake anesthesia, né? A gente fez esse estudo e publicou com o John. A gente pegou relatos de caso, tá? O estudo está publicado na Neurosurgical Review, entende? Então, não é engessado, assim. Você tem que saber analisar a literatura. Essa é a principal característica de um bom pesquisador. Saber analisar a literatura. Certos relatos de casos são importantíssimos. Tem relatos de casos que são importantíssimos. E tem estudos randomizados que não servem para nada. Tá? Então, voltando na figura aqui de pirâmide de evidência, ó. Tá? Ó, cara, tem relatos de caso que são mais importantes do que estudos randomizados. Tá? Claro, se for sobre o mesmo tema, a mesma PICOT, claro que o randomizado é superior.
mas se for sobre picots diferentes, tem como um relato de caso sobre algo que é muito novo, muito, assim, groundbreaking, né? Pô, tipo assim, sei lá, algo muito diferente. Tem como ser melhor do que um estudo randomizado, que é algo que já é muito batido. Beleza? Tá. Agora voltando aqui para Search Strategy. Bom, além disso, para você fazer Search Strategy, você tem que considerar o tempo de follow-up. O que é o tempo de follow-up? Às vezes eu quero fazer uma pesquisa que só pega estudos a longo prazo. Então, aquele exemplo da lesão do plexo braquial. Eu quero avaliar desfecho a longo prazo, pós-cirurgia ali na momentânea na criança, se vai ou não recuperar a movimentação. Entendeu? Vai ou não vai recuperar a movimentação? Sabe? Isso, né? Isso é uma coisa que vale a pena fazer um desfecho a longo prazo. Qual que é a evidência depois de 20 anos que a criança vai ou não vai ter movimento do braço pós-lesão do plexo braquial? Aí eu preciso filtrar para pegar estudos que são mais longos, tá? Como que eu faço a minha search strategy? Tá aqui, ó. P e C são os principais que eu utilizo para fazer a search strategy, tá? A search strategy, quanto mais ampla ela for, melhor, tá? Ampla no sentido de ter a oportunidade de não perder nenhum estudo, tá? Por isso que eu friso principalmente esses três aqui, tá? Então eu vou mostrar com exemplos, tá? Olha, essa aqui é um estudo que eu publiquei, ó. Shunt ventrículo peritoneal, né, ou ventrículo atrial. Cara, eu falei aqui a população? Não. Veja que o P não tem. Olha, o I é aqui, ó, ventrículo peritoneal. É o I. Aqui, ventrículo atrial. É o C, teoricamente. Na verdade é o contrário, tá? Esse aqui é o I. A intervenção é ventrículo atrial, porque ele não é o procedimento padrão. O ventrículo peritoneal é o padrão. Então, eu só usei isso aqui, ó. Eu usei o I e o C. Acho que até eu fiz isso, olha, ó. I e C, ó. A população era overall hydro, né? E eu usei só esses dois para fazer a busca. Por quê? Porque eu não queria delimitar só a hidrocefalia. Eu não queria escrever lá hydrocephalus. Porque às vezes, não sei, tipo, vai que um estudo não menciona por algum motivo a hydrocephalus. Entendeu? Eu não utilizei. E foi publicado na Neurosurgery, principal revista de neurocirurgia. Tá tudo bem, entendeu? Eu podia ter colocado hydrocephalus aqui? Podia, né? Acho que não ia mudar nada. Eu acho que não ia mudar nada, tá? Eu só ia perder um pouquinho de estudo. Mas, tranquilo. Aí, olha esse outro aqui que eu publiquei também, ó. Ventriculo atrial shunt, ventriculo atrial shunt, or VA shunt, né? Essas foram as palavras que eu utilizei. Cara, eu só usei a intervenção, ó. Só a intervenção. Eu nem utilizei o termo de população. Eu só utilizei a técnica. Tanto que eu achei com isso aqui, eu achei alguns de cardiologia, tá? Eu achei alguns de cardiologia. Então, assim, a mensagem que fica para vocês é: quanto mais simples for a busca, no sentido de poder comportar mais estudos, melhor, tá? Uma outra busca aqui, olha, veja. Uma outra busca aqui, né? É um exemplo, ó, veja. A população era posterior circulation aneurysm. Ó, eu coloquei aqui, ó, posterior circulation, né? Intracranial aneurysm and posterior circulation, ó, tá? E aí a intervenção, né, era bypass, revascularization, EC e C, tá? Então veja que eu coloquei aqui bypass, revascularization, tá? Eu coloquei aqui as palavras possíveis, né, para fazer essa busca. E veja que nesse caso não tem população com grupo controle. Eu só quero avaliar essa técnica, tá? Agora, uma outra search strategy possível aqui é, olha, veja que essa aqui, a gente só usou acho que dois também. Ó, meningioma, tá publicado, ó, o meningioma aqui, né? É a população, tá escrito meningioma. E a intervenção é profilaxia anticonvulsivante, tá? Ó, então veja que, na verdade, eles fizeram aqui, né, seizures, epilepsy, tipo, eles colocaram, era meningioma e epilepsia, eu acho. Eu não lembro como é que eles fizeram exatamente a busca em sentido de and, or, mas eles usaram essas palavras, tá? Eles não tiveram um grupo controle, tá? Eles fizeram intervenção, a gente fez, né? Estudo, eu publiquei isso tudo junto, né? Profilaxia anticonvulsivante e meningioma. Agora, mais uma aqui, ó, veja. Essa aqui é interessante, olha. A gente pegou transradial e transfemoral para fazer tanto angiografia, angiograma, tá?
E veja só o que a gente fez, ó. A gente pegou a mesma busca, ó. Esse aqui eu tirei, essa busca, para fazer de stent de carótida. A gente usou essa busca para fazer stent de carótida, tá? E a gente também usou a mesma busca para fazer angiografia com subtração digital, né? Então a gente usou a mesma busca para fazer duas meta-análises, tá? Bom, além disso, esse aqui é mais um exemplo, né? Ó, o P, olha, ó, Pediatric or Child, população, P, Skull Fracture, Head Injury or Head Trauma. Veja, isso aqui é a patologia, é o P ainda. Surgical Intervention or Neurosurgical Intervention, o que é isso? Intervenção. And Conservative Care or Management or Conservative Management. Então, nesse caso aqui seria seu controle, né? O controle, Conservative Management. Surgery, Pediatric Skull Fracture, tá? Mais um exemplo, só para finalizar. Esse aqui, olha, ó. Eu só coloquei a patologia, ó. Eu deixei até isso aqui para vocês pensarem, ó. Veja, para vocês fazerem agora a pensar sobre isso, né? Ó. Dissecting or dissection, an aneurysm and intracranial or cerebral, not aorta or aortic. O que é esse NOT? O NOT é para tirar o que tem aorta or aortic. Eu não quero aorta, tá? Eu quero intracranial, cerebral e dissecante. Eu quero aneurisma dissecante. Eu só coloquei a patologia. Para quê? Coloquei a patologia para enfatizar que eu quero, né, apenas estudos que tenham essa patologia, tá? Beleza. Agora algumas perguntas que as pessoas têm, né? A questão das aspas. As aspas, você tira a oportunidade do PubMed fazer uma busca mesh, tá? Eu vou abrir agora o PubMed aqui ao vivo já para fazer um negócio aqui para mostrar para vocês, ó. Então share this tab. Vocês estão vendo o PubMed aí, ó? Se vocês digitarem, por exemplo, digitar uma palavra aí, por exemplo, aneurysm, ó, vai dar quanto? Vai dar 191 mil, ó, tá? Se vocês colocarem entre aspas, eu acho que, ó, não, eu posso comentando um negócio que vai dar ruim, mas eu acho que não vai dar ruim não, ó. Então quanto que deu aqui? 191 mil, vamos ver com aspas, ó. Desceu, ó, desceu. Por que desceu com as aspas? Porque aqui, quando eu faço sem aspas, eu faço uma busca considerando os termos mesh sozinho. Entendeu? Eu vou considerar os termos mesh sozinho. Então, aqui, ele já está considerando os termos mesh. Eu não preciso colocar, assim, mesh. Tipo, vai dar a mesma coisa, ó. Tá vendo? Ó? Calma aí que ele foi ignorado. Acho que é assim, ó. Calma, ele até diminuiu, na verdade. Deixa eu ver. Enfim, assim ele vai fazer uma busca muito mais ampla, ó. Isso aqui ele vai fazer uma busca muito mais ampla. Quando eu boto as aspas, ele tira a oportunidade do PubMed de fazer a busca, entendeu? Então não precisa ficar fazendo assim, olha, ó. Só uma dica para vocês, ó. Aneurysm or sei lá, aí vai lá e coloca aí vai lá e coloca assim, aneurysms para colocar com S, aí or aneurysmal, tem muito, ó. Tem muitas possibilidades, ó. Ó, vamos lá. Se eu fizer isso aqui, ó, vai dar quanto? Ainda vai dar menos, ó. Vai dar menos resultado, ó. Se eu vir aqui e só colocar aneurisma, vai pegar tudo. Entendeu? Vai dar mais resultado. Então, quanto mais simples for a busca, melhor. De fato, melhor. Tá? O que importa é você ter vários termos que realmente são insubstituíveis. Insubstituíveis, tá? Beleza. Então é isso. Uma pergunta sobre as aspas, tá? E quando que eu coloco aspas, Léo? Que nem eu tinha colocado lá. Quando você quer focar que seja nessa ordem, por exemplo, que nem Neurological Surgery. Se eu colocar separado, ó, aqui deu assim. Se eu fizer assim, ó, olha só a diferença. Entende? Quando eu coloco as aspas, eu quero focar que tem que estar nessa ordem, dessa maneira, escrito desse jeito. Se eu separar, ele vai pegar termos que são só surgery e só neurological e separado e surgery neurological, ele vai fazer uma confusão, entendeu? Então, termos compostos, eventualmente é bom você utilizar aspas, tá? Só uns comentários. Agora voltar aqui
para apresentação. Bases de dados. Quais que eu utilizo? Olha, é recomendável que você tenha pelo menos 3. Se for uma busca que está dando muito resultado, o macete que eu uso é o seguinte: eu uso o PubMed, que é inegociável, uso o Embase ou o Scopus, e aí eu pego a Cochrane para complementar com uma terceira, para não utilizar o Web of Science, quando tem muito resultado. Por quê? Porque eventualmente o PubMed já fica igual com o Embase e já fica igual ao Web of Science. Então muitas vezes tem muito duplicata. Tipo, não precisa ficar, né? Às vezes é muita duplicata. Então, para evitar ficar fazendo muita desduplicação, eu utilizo essas 3. Eu utilizo o PubMed, o Web of Science, o Scopus e o Embase. E aí, por último, eu posso utilizar a Cochrane. Bom, eu utilizo também o Web of Science. Eu tenho o costume de padrão assim, PubMed, Embase e Web of Science. Mas se vocês quiserem diminuir o número de resultados e ainda assim ficar uma busca padrão, dá para utilizar o Cochrane, tá bom? A database da Cochrane. E aqui o limite de tempo. Olha, o limite de tempo é uma coisa muito relativa, tá? O limite de tempo eu geralmente não utilizo também. As pessoas falam assim, porque eu só posso fazer uma busca dos artigos dos últimos 10 anos. Não, não é verdade. Aquele artigo que eu fiz da Neurosurgery, que eu publiquei na Neurosurgery, eu peguei artigos de 1980, 1990, entendeu? Por quê? Porque é o que tinha na literatura, entendeu? Então o limite de tempo não é verdade. Não precisam achar que o limite de tempo é algo assim, não, tem que ser desses. Não, não é verdade, tá? Então, aqui, ó, compound words, né? Atrial fibrillation, é clássico, né? Base de dados, né? PubMed, Embase, Web of Science. Eu geralmente utilizo essas 3, mas se vocês quiserem fazer uma busca que tenha menos resultados e não prejudique, pode substituir pela Cochrane, tranquilo. O Mesh eu não uso geralmente, porque o PubMed faz sozinho, ele já acha todos os termos parecidos, meio que sozinho, tá? E o limite de tempo depende, tá? Que nem eu disse. Por que depende? Porque tem alguns tópicos que precisa, tá? Quais tópicos? Por exemplo, você está querendo avaliar uma técnica que é recente. Eu quero avaliar uma técnica recente. Por que eu vou achar estudo de uma época que a técnica nem existia ainda? Eu posso filtrar, entendeu? Aí tem aplicação, beleza? Então, alguns exemplos, né, aqui, ó, Obsessive Compulsive Disorder, PubMed, Embase, Web of Science, a Lilac e o Cielo. Quando que eu vou usar esses aqui? Quando eu quero avaliar estudos, temas e temáticas que são da América Latina, né? A Lilac, se não me engano, e o Cielo são da América Latina. Então, a gente usa isso aí para isso, tá? Eu, pelo menos, as aplicações que eu conheço são para isso, tá? Não precisa ficar procurando no Lilac e no Cielo. Aqui são os exemplos do mesh, né? Glaucoma ele acha sozinho, craniofaringioma tem mesh também sozinho, aneurisma sozinho, tá? E aqui um exemplo é a terapia endovascular, que é uma coisa recente para algumas técnicas de aneurisma. Por que eu vou pegar artigos de 1970, sendo que nem existia a terapia que eu quero avaliar agora, tá? Só para, né, ter esse contexto de pesquisa, tá? Alguém tem alguma pergunta? Até agora? Eu falo bastante coisa, então às vezes fica meio. Nossa, me lembrou da demência, que agora eles não chamam mais demência, chama Major Neurocognitive Disorders. Então, sempre tem alguma mudança na nomenclatura que é bom também estar atento. Também tem isso, né? Interessante para fazer a busca. Se alguém abre o microfone aí. Tudo certo? Beleza. Então, agora continuando aqui, o summary é a peak, né? Por que peak? Porque population, que a population às vezes é inegociável, mas lembrar que tem casos que eu só quero avaliar a técnica, né? Às vezes eu quero avaliar, por exemplo, só ponta de safena. Então eu vou fazer uma busca só ponta de safena. Não interessa se é ponta de safena para isquemia X, Y, Z, de oclusão de trivascular. Não quero saber. Eu quero só a técnica. Pode ser intervente. Eu quero avaliar uma doença muito rara. Eu quero avaliar uma doença muito rara. Population.
Eu não quero saber intervenção, eu não quero saber o grupo controle, eu quero avaliar aquela doença. Pronto, pique, só o P. Pensa numa doença rara aí, sei lá, sei lá, pode ser, sei lá, síndrome de Gardner. Pega a síndrome de Gardner. Pronto, digita lá. Só tudo que tem a ver com a síndrome de Gardner. Entendeu? Pronto. E o C, né, o controle, caso eu queira avaliar uma técnica comparativa. Tá? Eu quero comparar duas coisas. Agora a gente vai entrar nos critérios de inclusão. Tá? Como assim critérios de inclusão? Tá. Eu vou dar um tempo para vocês pensarem aí o que vocês acham dos critérios de inclusão. E aí, vou dar o veredito. Como vocês acham que faz os critérios de inclusão? Baseado no que eu falei até agora. Tá, para não consumir muito tempo, é a Picot. Não tem dúvida, é a Picot. Continua a Picot. Por quê? Porque é o desenho do estudo. Tem que ser lógico. Então, a Picot serve para você fazer o desenho lógico do estudo, né? Logo, os critérios de inclusão também tem que seguir a Picot. Então, aqui os critérios de inclusão que eu coloquei de alguns estudos, olha. Então, veja que isso aqui foi bem simples, tá? Esse estudo aqui, antes de entrar, eu vou falar aqui um pouco sobre a questão da Picot, né? Veja, a Picot serve justamente para você fazer os critérios de inclusão. Veja, a minha população de interesse é essa, tá? Se for uma outra doença, eu não quero. Então, por exemplo, eu quero avaliar aneurisma pequenininho. Se for um aneurisma maior de, sei lá, 20 milímetros, tá? Que tem um aneurisma de 20 milímetros, que acho que é o gigante, já vou excluir. A minha intervenção de interesse é aquela, é shunt ventrículo atrial. Se for um estudo que não tem shunt ventrículo atrial, eu tiro. Tá? O C é a mesma coisa, o controle é aquele. Tá? O O ele serve para você, às vezes, quando você quer especificar o desfecho de interesse principal. Olha, o meu desfecho que eu quero avaliar é mortalidade. Então vamos supor, eu quero pegar os RCTs de um tema que tinham como desfecho primário mortalidade e tal. Mortalidade, eu quero mortalidade. Tá aí, então beleza. Beleza, critério de inclusão e exclusão. E o T é justamente para quando você quer filtrar coisas específicas, como eu já tinha falado. Tipo de estudo, eu quero só randomizado. Beleza. Se você pode buscar só randomizado, você já verificou que existem alguns randomizados para viabilizar esse projeto? Beleza. Tá aí. Tá na mão. Entendeu? Tire os outros, deixa só randomizado. Tá? E o tempo de follow-up, você aplica aquilo que eu disse. Eu quero avaliar um desfecho a longo prazo. Pronto. Tá aí. Beleza? Aqui alguns exemplos. Olha, então aqui tinha que ser todos os estudos, ó. Ele nem se preocupou com, acho que com o desfecho, ó. O critério de elegibilidade é todos os estudos que tinham transradial, transfemoral para estente de carótida. Todos. Tá? E tinha que ter mais de 20 pacientes. E não podia ser estudos letter, comentário e revisão. Foi bem direto. O que é esse letter, comentário e revisão? É o T, né, do tipo de estudo. Esse P, número de pacientes. E também aqui o CAS é a intervenção, né? No caso, na verdade, isso aqui é a população. A população são pacientes que foram para estente de carótida. A intervenção é radial, o controle é femoral. Tinha que ter os dois. Ele foi bem direto, entendeu? Veja que tem a Picot inteira aqui, tá? Esse aqui é bem mais extenso, tá? Porque a neurosurgery pede mais coisas. Mas eu não vou entrar muito em detalhes aqui para não consumir muito tempo de vocês. Se vocês quiserem pausar para ler, tá? É só um exemplo a mais. Mas, enfim. Aqui é um outro exemplo também do VAS, tá? Só para talvez detalhar um pouquinho mais. Enfim, aqui eu coloquei os que foram incluídos e aqui eu coloquei os critérios de exclusão, tá? E aí também critérios de overlapping. Isso aqui eu acho que é muito detalhado, muito extenso. Eu não quero estender muito a aula, porque senão vocês vão ficar muito sacudo, né? Muito conteúdo, muita matéria. Talvez dá para pausar e talvez continuar outro dia, se vocês quiserem. Mas assim, nesse questão de inclusão e exclusão, o principal é vocês seguirem a Picot, tá? E aqui, só para explicar então alguns conceitos, tá? O que é o overlap? O que é o overlap? O overlap é o seguinte: imagine que você
incluiu 2 estudos que avaliaram 2 instituições iguais, na verdade, avaliaram a mesma instituição. Então, são 2 estudos que avaliaram a mesma instituição. Então, vamos supor que a USP publicou 2 estudos sobre uma mesma doença. Tem risco de a população dos 2 estudos serem ser a mesma população. Ou ter pacientes que são interligados, tem overlap. Ou seja, o mesmo paciente é contado 2 vezes, ó. Entendeu? Qual que é o problema disso? Eu vou estar contabilizando algo errado. Eu tenho que escolher ou um estudo ou outro, se tiver risco de overlap. E quando que eu tenho risco de overlap? Ó, aqui, ó. Ele fala aqui, eu acho, quer ver? Overlapping if they were derived from the same institution or database within the same time frame. Ou seja, se tiver o mesmo período de tempo, né, 2010, 2014, tem chance de ter overlap. Tá? Isso é um conceito importante. Interessante, esse conceito aí é legal. Tá? É importante porque as pessoas não conhecem muito. Beleza? E aqui, só para voltar aqui no começo, então eu falei que não ia falar, mas vou acabar falando. Do outro eu não falo, então, porque é parecido. Veja, eu coloquei aqui os outcomes. Então, infecção, revisão, shunt-related mortality, tudo isso é outcome. Tinha que ter pelo menos um deles. Tá? Bom, é isso. Prospective e retrospective é o tipo de estudo. Se eu quero estudos que são retrospectivos, ou seja, analisaram o passado, ou prospectivos que foram para o futuro. Tá? Todos esses critérios aí. Aqui é um pouquinho mais. Ó, também tem gente assim, non-English publications, você pode excluir, né? Review, letter, meta-análise, tudo isso aqui vai ser excluído, porque eu quero estudos originais, né? Aqui, população, eu quero focar em população que seja adulta, pode tirar os pediátricos, tá? Ou aqui, ó, studies utilizing non-conventional bypass techniques, ou seja, estudos que avaliaram técnicas não convencionais, posso excluir também, tá? Então isso aqui depende de cada estudo, beleza? Vou passar um pouco aqui, mas aqui algumas perguntas, né? A metodologia que você tá utilizando, ou seja, qual que é a metodologia do teu estudo, né, qual que são as metodologias que você vai incluir, ou seja, eu quero incluir todos os estudos comparativos, eu quero incluir todos os estudos que avaliaram ao menos tantos pacientes com essa técnica, tá? A questão de número de pacientes, isso aí varia, tá? Que nem naquele estudo lá, os revisores acharam bom o número de 20, tá? Mas na neurosurgery, eles pediram para eu colocar um motivo pelo qual eu escolhi o número de 5 pacientes. Aí eu peguei lá uma referência que mencionava que o número 5 é um número tranquilo para você considerar uma série de casos. Tá? Então, uma série de casos, idealmente, tem que ter no mínimo 5 pacientes. Por isso que eu coloquei lá 5 pacientes. A língua, vamos manter o inglês. Né? O inglês suave, tá? O inglês padrão. Tá? Intervention control, ou seja, eu tenho que definir. Eu só vou incluir pacientes que estão nessa técnica. Você tem que ir lá, entendeu? Descrever e tal, o que foi considerado, o que não foi, o que é a técnica, né? Pegar alguns estudos que descrevem e mencionar esses estudos, tá? Desfechos, né? Às vezes você quer um desfecho primário, tem que ter no mínimo mortalidade. Tá, beleza. Você decidiu isso. Agora, também tem como você fazer, que nem eu faço, pelo menos um desfecho. Qual dos desfechos? Pelo menos um. Aí você escolhe. Que nem eu coloquei lá, infecção, revisão, tanto faz. E overlap in population, eu já mencionei para vocês. Uma observação interessante para vocês é o seguinte, tá? Existe uma técnica que é a Snowball Technique, que eu utilizo bastante, que é você ver referência de referência. Quando você vê uma referência de uma referência, você vê mais referências. E dessa maneira você consegue expandir a tua search strategy. Às vezes você vai lá, utiliza a tua search strategy e acha uns estudos. Aí você clica neles e vai nas referências. E você vai nas referências para procurar estudos que são semelhantes ao que você está fazendo. A mesma Picot. Se você não achar esse estudo com a sua busca atual, ou seja, você achou uma referência, aí você achou uma referência, né? Você achou um estudo, aí você achou uma referência que não foi contemplada na primeira busca, você tem que melhorar a tua busca, tá? Então você tem que melhorar a tua busca.
Não tem como fugir disso. Você tem que melhorar a tua busca, porque tem um problema nela. Entendeu? Tem um erro. Ou seja, você verificou que, usando a tua busca, você achou um estudo, que esse estudo mencionou um estudo que não foi contemplado na sua busca. E esse estudo ele deveria ter sido contemplado, porque ele tem a mesma Picot de interesse sua. Ele faz parte dos seus critérios de inclusão. Logo, a sua busca tem que ser melhorada. Tá? Então, essa técnica aqui, que é o Snowball Technique, serve para isso. Para você conseguir achar referências de referências, para você poder verificar se a tua search strategy está adequada. Além disso, também tem como você utilizar essa técnica para escrita, para você achar mais referências, para poder escrever uma discussão, uma introdução. Mas isso é uma conversa para outra hora. Agora sobre a Study Selection, tá? Deixa eu ver quantos slides tem ainda, porque senão vocês vão... tem mais bastante slide ainda. Se vocês quiserem dar uma pausa, sei lá, ou deixar isso para outro dia, não sei se querem ter alguma pergunta até agora sobre o processo de Search Strategy, se alguma pergunta sobre Search Strategy, sobre introdução à pesquisa, coisas assim, ou não. Tranquilo? Tá. Então agora sobre Study Selection. Então até agora a gente falou sobre a Picot, tá? Sobre os critérios de inclusão e exclusão. Eu mostrei para vocês que não é fixo, tá? Não é uma coisa assim, tipo, não, tem que ser só RCT. Não pode estudo, não pode relato de caso, não, tem que ter tal número de pacientes. Não. Isso depende de cada estudo e depende da maneira como você vai referenciar isso. Tá? E da onde que você vai tirar as informações. Agora vamos para a Study Selection. A Study Selection, eu recomendo vocês criarem um drive no Google, tá? Criarem uma planilha no Excel, tá? Para vocês conseguirem fazer essa Study Selection, tá? Eu utilizo bastante o Ryan. Eu utilizava bastante, tá? Eu ultimamente não estou mais fazendo não estou fazendo tanta seleção de estudo mais, porque eu já estou agora fazendo outros projetos, mas o Ryan, ele serve para você fazer essa seleção e ele é muito bom, tá? E aí como é que funciona? Você vai primeiro baixar as referências no formato RIS, TXT ou BIB, tá? O RIS não tem erro pro Ryan, tá? Aí você vai fazer o upload, vai fazer a primeira desduplicação. Como que você faz desduplicação, Léo? Tem como você fazer no Zotero, tá? Que ele tem uma ferramenta que ele faz automático. Também tem como você fazer manual. Eu sempre fiz manual, sempre. E eu gosto, tá? Eu gostava de fazer manual, era na raiz mesmo, entendeu? Não tem choro nem vela, que MB, eu fazia tudo no manual mesmo, fazendo manual e show de bola. Agora, abstract título é a segunda parte, que você vai avaliar os estudos únicos. Então, por exemplo, 500 estudos únicos depois da desduplicação. Aí você vai selecionar baseado no abstract no título. Depois disso, vai baixar o PDF para você ver o full text, ou seja, eu vou ver o estudo completo, e aí eu vou desenvolver as razões para exclusão, tá? É importante ter o Drive para você fazer o upload do PDF, tá? E aí você vai lá e até mesmo pode fazer um export dos estudos no formato de tabela, tá? No Ryan tem a opção de você exportar em formato de CSV. Aí você faz o upload no Excel e ao lado dos estudos você coloca o motivo pelo qual ele foi excluído. Isso, galera, é muito importante. Dá dor de cabeça depois, que você vai lá, pega o texto, baixa ele lá, faz a seleção lá, selecionei, tá aqui. Aí depois você perde os números e não sabe os motivos pelos quais você excluiu. Se você não sabe os motivos pelos quais você excluiu, você não consegue fazer aquele prisma bonitinho, tá? Então aqui é um exemplo do Ryan. Você vai clicar em New Review, tá? Vai fazer uma nova review. Vai vir aqui, tá? E você pode clicar em Detect Duplicates. Ele vai fazer assim, olha, ó. Vai deixar bem assim, olha, ó. Olha só que legal. Então, ele vai mostrar aqui a porcentagem de chance do artigo ser duplicado. E aí eu fazia bem assim, olha, ó, como que eu fazia? Eu colocava em ordem alfabética de títulos. Eu fazia assim, olha, ó. Esse aqui é igual, ó, shift, diestro, aqui, pronto, tirei. Eu já sabia que ele tava errado, entendeu? Aí, olha, uma outra opção. Aqui, olha, ó, aqui é uma outra maneira, ó, veja. Aqui ele fala que tem uma chance alta de ser duplicado, ó.
mas ele não está aparecendo aqui. Então você vai clicar nesse artigo, e aí você vai achar qual que é o nome do outro estudo que está aparecendo e que não está aqui. Ah, Léo, mas como assim? Me perdi. Tá, veja só. Aqui, por algum motivo, ele é igual. Olha, ele foi publicado nas duas bases como igual, ó, a Shift e a Shift. Aqui ele não foi. Então, o que pode ter acontecido é o seguinte, às vezes eles publicam assim, olha, ó, a right-sided, né? Aí, por algum motivo, ele foi lá no congresso e colocou sem o A. Só right-sided approach. Entendeu? Então, assim, ele é igual, só que por conta desse A que ele não colocou, não fica em ordem alfabética. Entendeu? Mas, assim, não precisa pirar muito. Ó, já um adendo aqui. Não precisa ficar louco pelo número de duplicadas, tá? O revisor não vai fazer o processo de desduplicação, tá? E se você errar, você vai errar por 2 duplicadas, 4, 5, não interessa, entendeu? Tipo, esse número não importa muito. O que importa é no final do teu prisma, todos os estudos que deveriam ser incluídos estão incluídos, tá? Se você, por acaso, não tirou todas as duplicadas, o que vai acontecer é que você vai ver 2 vezes o mesmo estudo. Mas, paciência. Beleza? Beleza. Aí você vai clicar nos undecided, né, e vai começar a tirar. Depois disso, aquele fluxograma que eu falei para vocês. Exporta para o Excel, descreve as razões pelas quais você excluiu. Ah, eu excluí esse aqui porque a população não está adequada. Por que não está adequada? Porque ele está falando sobre uma patologia que eu não quero. Eu quero essa patologia, ele está falando sobre aquela. Eu quero essa. Beleza? Então, população. Ou ele não tem o desfecho que eu tenho interesse. Ou seja, ele não falou nenhum desfecho que eu estou procurando. Sabe? Eu quero avaliar o desfecho do motor pós cirurgia do plexo braquial. Aí ele vai lá e fala: não, pô, ele sobreviveu, ele teve filho. Tá, não quero saber isso, eu quero saber motor. Você tem que falar lá. Foi excluído porque não tinha desfecho. No outcome. Pronto, no outcome. Wrong population. No outcome. Wrong population. Aí depois você vai contar tudo isso. Você vai contar, olha, excluí tantos estudos porque tinha população errada. Excluí tantos estudos porque estava sem desfecho. Aí você vai fazer o prisma. Isso aí fica lindo, porque o revisor vai olhar aquilo e falar, nossa, olha só, entendeu? Os autores, eles se preocuparam em mostrar o porquê foi excluído. Nossa, como eles são bons do ponto de vista metodológico, eles se preocuparam em mostrar o que eles fizeram, entendeu? Logo após isso, você vai começar o processo de extração, porque você já vai ter um drive, ó, voltando, já vai ter um drive, já vai ter tabelas, agora é pau na mula, beleza? Agora sobre a extração. Cara, a extração, como que funciona a extração de dados, cara? A extração de dados, a palavra bom, a palavra para ideias, Léo, qual que é a palavra para ideias mesmo? Qual que é a palavra para pesquisa? Contato. Qual que é a palavra para extração? Padronização. Padronização. Eu vou bater nessa tecla até a cabeça fritar. Padronização. Tem que estar padronizado o que você está fazendo, tá? Fazer aqui, olha, eu gosto desse modelo assim, ó. Veja, número de pacientes, qual que foi a válvula utilizada, como que eu gosto de extrair, tá? Voltando agora, como eu gosto de extrair, cara? Eu gosto de fazer o seguinte, primeiro eu coloco os estudos, aí coloco o tipo de estudo, descreve os estudos, eles são de qual país, qual que é o tipo de estudo, beleza. Aí agora eu vou descrever a população, olha, isso aqui é o P. Lembra da Picot, ó? Isso aqui é o P. Eu vou descrever a minha população, é adulto ou criança? Qual que é a doença que eles têm? Qual que é a idade média? Qual que é o follow-up? Entendeu? Quantos pacientes são? Né? Aí depois disso, você vai pensar agora, ó, então um exemplo de tabela que eu fiz que foi publicado, ó. Aqui, que nem eu falei, ó, características do estudo. Qual que é o nome do estudo? Qual que é o ano? O que é o Minors? O Minors aqui eu coloquei uma escala de qualidade do trabalho. Tá? Eu utilizei uma escala para calcular a qualidade metodológica do trabalho, que é o Minors. Tá? Então, já características do trabalho. Ó. Então, ano, nome, né, Minors. Aí agora, pacientes. Né? Número de pacientes, número de bypasses, idade média, terapia antitrombótica, né? Tempo de follow-up, quantos que eram rotos, aneurismas, quantos que eram rotos, estado clínico dos pacientes, ó, a média, o que tinha lá? Olha, tinha a média
tinha a média da escala, eu coloquei a média da escala, era o que tinha, ó. Entendeu? Eu tentei padronizar, olha, ó, MRS, tentei padronizar, mas não tinha, ó. Not available, not available. Eu tentei padronizar, mas o que tinha era isso, olha, mean GOS, que era a média do GOS, e o número de pacientes que tinham um MRS 0, tá? Era isso que tinha. Eu tentei padronizar. Aqui, ó, tipo de aneurisma, padronização, fusiforme multissacular, ó, 5, 1. Fusiforme, 13, não específico, 1. Entendeu? É isso, é padronizar, cara. Você tem que ter uma padronização, porque se você for ficar utilizando vários textos, ó, por exemplo, se for copiar e colar do texto, vai estar escrito assim, olha, nossa corte tinha tantos pacientes com aneurisma fusiforme, tantos pacientes com aneurisma multissacular, aí vai dar um negócio desse tamanho. Não, direto ao ponto, ó, fusiforme, 5, multissacular, 1. Quando você faz assim, fica bonito, ó. Aqui ficou um pouco, né, com muita coisa, mas é o que deu, tá? Então aqui, padronização, ó, códigos que eu criei para bypass, ó. O bypass é da artéria vertebral para posterior. Aqui, ó, VA-PCA. É o código. Ah, é vertebral-vertebral, VA-VA. Códigos de bypass, padronização. Beleza? Então aqui são as características dos pacientes, ó, tabela 1, ó. Características dos pacientes. No começo é o estudo. Poderia ter colocado aqui o país e tal, mas enfim. Beleza. Algumas características aqui, ó. Autoriano, padrão. Country Institution, bonito. Eu considero legal. Acho bonito. Tem uma noção geográfica da parada. Número de pacientes, idade, sexo, apresentação, isso aqui depende do estudo que você está fazendo, entendeu? Mas via de regra, quase sempre aparece. Patologia, descrição da patologia. Como que é esse aneurisma? Que não coloquei ali. Sacular, multissacular, fusiforme, características dessa patologia. Tá? Escalas clínicas, escalas radiográficas. Aí, follow-up. Cara, follow-up é muito bom. É imprescindível o follow-up. Para a maioria dos estudos clínicos. E características da intervenção. Ou seja, que nem eu coloquei aqui, olha, ó. Como que foi essa intervenção? Ah, foi tal bypass, eu coloquei, ó, aqui, ó, antitrombótico, eu usei, não usei antitrombótico, tá? Tudo isso tem que considerar quando está extraindo os dados, beleza? E por último, agora é a análise estatística, que você vai colocar, né, os dados no gráfico. Para vocês saberem como extrair os dados, eu já vou deixar bem claro para vocês aqui como que vai fazer para extrair os dados, baseado no gráfico, direto. Tá? Por que tem o número de pacientes? Para você colocar no gráfico. Então, qual que é o número de pacientes que foi avaliado aqui? 7 para o grupo FD e 9 para o grupo SAC. Logo, veja que aqui são 0 pacientes que tiveram um evento, provavelmente pode ser mortalidade, 0 mortes em 7 pacientes. E aqui, 0 mortes em 9 pacientes. Entendeu? Então, por que isso é importante? Isso é importante porque você vai extrair esse desfecho, que é dicotômico, dessa maneira. Números e números e números. Então é sim ou não, morreu ou não morreu? Beleza. Então é 0 ou, sei lá, 2, 1, 3, beleza. Morreu. Morreram 2. Aqui, morreram 2. Então 2 de 3. Entendeu? Ele vai fazer esse cálculo aqui e vai fazer a análise. Então, precisa ter o número exato, entendeu? O número de pacientes que foram avaliados para aquele desfecho. Então, número de pacientes que foram avaliados para aquele desfecho e número de pacientes que tiveram o desfecho. Tá? Isso é desfecho dicotômico, beleza? Agora é a mesma coisa, uma comparativa de uma single arm. Qual que é a diferença? Aqui você tem 2 colunas dessa, ó. Então, FD Events Total, SAC Events Total, ó. 2 colunas. Aqui é uma só. Ó, Events Total, e ele calcula o intervalo de confiança. Entendeu? É a mesma coisa. Só que em uma, ele vai calcular comparando os dois. Na outra, ele vai calcular sem comparar com outra coisa necessariamente. Ele vai fazer uma proporção, ó. Ele vai criar um intervalo de confiança aqui. Entendeu? Agora sobre estatísticas. Estatísticas tem esse código aqui que é para single arm, tá? Meta-análise. Ele vai fazer aqui, olha, ó, metaprop. O que é metaprop? Metaproporcional. O que é proporção? Isso aqui. Uma proporção, ó. A proporção foi 29, ó. Proportion. Ou seja, considerando todas essas proporções isoladas, quando a gente mistura, a proporção estimada é essa. Entendeu? É isso. Então, metaprop.
Então, esse aqui é um código do R, um template. Isso aqui é um código que serve para comparativa, ó. Veja, metafor e metafor. Eu acho que isso aqui é para fazer o forest plot, eu acho. Beleza, ó. Esse aqui são os estudos, ó. Nomes dos estudos. Aquilo que eu falei. Nome, ano. Nome, ano. E é isso. Grupo controle, ó. Evento e número de pacientes. O que é o NC? Número de pacientes no controle. Number control. Event control. Então veja. É a mesma coisa que está aqui, ó. Ó. Event, N control, event control. Entendeu? O código transposto no gráfico. É a mesma coisa. Entendeu? Ó. Então aqui. Número de pacientes que morreram no grupo controle. 1 de 7. Ó. 1 de 7. 1 de 9. 133 de 735. Entendeu? Então é grupo e proporção no grupo. Individual de cada estudo. Então foi 1 de 7, 1 de 9. Agora o grupo experimental. Mesma coisa. Aí você vai fazer o upload da data e ele vai fazer aqui, ó, MetaBean. O que é MetaBean? Nossa, Léo, MetaBean, o que é isso? Meta binary. Por que é binary? Porque está comparando dois grupos. Meta binary. Sacou? Isso aqui são os métodos, tá? Esse inverse aqui é padrão. Esse OR, se não me engano, é porque ele é odds ratio, tá? Mas odds ratio serve para tudo nesses casos, não precisa se preocupar, deixa odds ratio, tá? E é isso. Tipo, é isso. Aí aqui é a mesma coisa, só que no caso do. Assim, isso aqui eu simplifiquei muito, tá? Que a aula tá bem longa, mas eu simplifiquei bastante. Mas isso aqui, acreditem, já é suficiente para vocês fazerem algumas coisas interessantes aí, publicar alguns estudos, tá? E aqui é o type of review, né? Intervention review, que é o que a maioria das vezes a gente faz intervention, tá? Intervenção A contra intervenção B, no caso do Revman, tá? Esse aqui é o software Revman, isso aqui é para R, isso aqui é para Revman, tá? Então, revisão de intervenção, que é a PICOT tem a I de intervention, tá? Intervenção A contra intervenção B, que é o I versus o C. O health problem, o que é o health problem, gente? O P. Então, veja que a PICOT está em tudo, né? Ó. P, I, C, beleza? Aqui eu coloco full review para poder fazer análise, ó. Então, referência dos estudos, você adiciona as referências, clica em data e análises e clica aqui, ó. Geralmente é dicotômica, tá? Mas pode ser contínua, tá? Contínua é aquilo que eu falei para vocês, que é tipo, por exemplo, perda de sangue. Você vai ter uma média de perda de sangue e vai ter um desvio padrão, um SD, um standard deviation de perda de sangue, tá? Então pode ser dicotômica ou contínua. Aqui eu geralmente não mexo, mas eu deixo no randômico e eu boto em odds ratio, porque odds ratio, a chance de dar erro é menor, porque tem coisas que você pode avaliar risco, tem coisas que você não pode avaliar, não pode avaliar risco. Então o odds ratio meio que pode para tudo, tá? Alguém pode me corrigir se eu estiver errado, mas isso aqui é um macete prático para vocês, tá? E o mental handle é tipo meio que padrão também. Aí vocês vão vir aqui e vão colocar aqui para fazer vamos colocar aqui para adicionar estudos e poder colocar os dados. Aí vai fazer o gráfico sozinho. Isso aqui é um roteiro de como fazer uma introdução, mas eu não vou abordar isso aqui agora, tá? É o primeiro, segundo e terceiro parágrafo da introdução, que eu desenvolvi essa técnica, tá? E agora é a hora para a gente fazer. Isso aqui era para ilustrar uma discussão, mas não vou falar sobre isso agora, tá? E agora a conclusão para vocês é a conclusão, não, isso aqui é a conclusão da escrita, não, esqueça escrita, agora é final message, para acabar, que eu fiz uma aula agora, putz, nem eu sabia que era tão longa essa aula, mas beleza. Mensagem final para vocês. Cara, tudo na vida, a gente tem que saber. O principal é o porquê. O porquê volto no começo da aula, cara. O porquê fazer meta-análise. E aí, junta na ideia, tá? A ideia que eu falei. Por que a ideia é importante? Porque a maioria das pessoas sabem como fazer. Acreditem, as empresas são assim. As pessoas sabem o que elas fazem. Pô, eu escovo os dentes, eu faço parte do MB, eu tô estudando pro STEP. As pessoas sabem como fazer isso. Ah, eu escovo os dentes assim, eu faço tal movimento e tal, eu tô no MB, eu sei como tá no MB, eu participo dos estudos assim, eu vejo as aulas assado, eu faço questão pro STEP assim. Agora, poucas pessoas sabem de fato
o porquê fazer aquilo. E aí, sabendo de fato, dentro do coração de vocês, o porquê vocês estão fazendo isso, por que vocês estão agora, 8 horas da noite, vendo uma aula assim, por que vocês estão aqui agora? Assim que vocês vão ter a força para convencer outras pessoas a formarem um time, ter amigos, que nem eu estava falando no começo da aula, time de amigos que estão dispostos a ficar horas e horas sentados com a bunda na cadeira, como uma maneira de fazer algo que seja diferente, que tem o potencial de mudar a carreira de vocês e também ajudar outras pessoas a atingirem objetivos que são inimagináveis, tá? Então, saber o porquê. Essa é a mensagem final para vocês, tá? Agora, com essa aula, vocês sabem o como, tá? É isso, galera. Alonguei bastante a aula aí, mas é isso, tá?